Bom, conforme combinado, né, estou trazendo para vocês agora o segundo vídeo explicativo, dando continuidade aí à apostila. Estamos ainda na página 1, porém agora a gente vai falar sobre o artigo 5º, ok? Anteriormente eu finalizei falando aí sobre a questão da primazia, né? Que os adolescentes e as crianças, eles têm prioridade, tanto se forem assim, necessários serem salvos, assim como em atendimentos, tá? Que eu acabei finalizando e a gente não pontuou essas questões. Então, o adolescente e a criança, eles têm primazia e preferência em todas as instâncias, tá? No artigo 5º, ele vai dizer o seguinte: nenhuma criança ou adolescente será objeto de qualquer forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão, punido na forma da lei qualquer atentado por ação ou omissão aos seus direitos fundamentais. Como eu disse anteriormente, eu não vou abrir para discussão no sentido de se realmente isso se faz valer ou não, e sim de o que compete à lei, né, e a seguridade desses indivíduos, né, enquanto cidadãos e enquanto crianças e adolescentes, né? Então diz aí da questão de negligência, né? É quando a família deixa de certa forma de dar a seguridade devida a esse indivíduo, né? A família torna-se negligente quando ela não dá o total apoio a essa criança que é necessário em todos os âmbitos, né? Tanto emocional, tanto físico, né? Então a gente, enquanto negligente, a gente está cometendo aí um crime contra a criança e o adolescente. A questão da própria discriminação, seja ela qual for, né? Seja ela de cunho preconceitual, racial, de etnia, de religião, até da própria opção sexual, né? Que é o que a gente vem discutindo muito atualmente, a questão do gênero sexual. A exploração, né? Quando você coloca uma criança para trabalhar, para se prostituir, né? Isso está sendo um crime, a gente está infringindo uma lei. A questão da violência, isso eles sabem muito bem. Vai dar uma palmadinha hoje para você ver se eles não vão falar: olha, não pode, né? Você não pode me bater, você não pode me encostar. Eles sabem muito bem do Estatuto da Criança e do Adolescente, tá? Crueldade, né? A própria questão da opressão. Isso é punido na forma da lei qualquer atentado por ação ou omissão. Em que sentido? Quando a gente sabe que essa criança está sofrendo qualquer um desses itens dos quais a gente acabou de falar e a gente omite. Então a gente é tão quanto o outro que está cometendo esse ato, tá? Aos seus direitos, no caso aqui, fundamentais. No artigo 6º diz o seguinte: na interpretação desta lei, levar-se-ão em conta os fins sociais a que ela se dirige, as exigências do bem comum, os direitos e deveres individuais e coletivos, a condição peculiar da criança e do adolescente como pessoas em desenvolvimento. Tá? Então vamos lá, vamos retomar aí para a gente poder explicar um pouquinho. O que vai ser levado em conta, né? Nos fins sociais, as exigências do bem comum e dos direitos individuais e também coletivos de qualquer criança na condição das suas peculiaridades. Cada criança, cada indivíduo tem as suas peculiaridades e a gente precisa respeitar, até porque eles se encontram aí no seu pleno desenvolvimento, tá? Agora, nós vamos lá para a página 2, né? Onde diz assim, o título 2, dos direitos fundamentais. E no capítulo 1, né, ele vai falar sobre o direito à vida
e a saúde, tá? Dessa criança e desse adolescente. Então, diz o seguinte, no artigo 7º, fala: a criança e o adolescente têm direito à proteção à vida e à saúde mediante a efetivação de políticas sociais públicas que permitam o nascimento e o desenvolvimento sadio e harmonioso em condições dignas de existência. Então, isso significa dizer que o poder público precisa dar oportunidade, né, que essa criança, que esse adolescente tem o direito, né, à proteção à vida e com relação também à sua saúde. Ou seja, é necessário que se tenha aí instituições das quais trabalhem, né, justamente essa área da saúde, que são os postos, enfim, os hospitais, né? Bom, que a gente sabe muito bem que não é uma realidade, mas já falei que a gente não vai entrar nesse mérito. No artigo 8º, diz o seguinte: é assegurado a todas as mulheres, todas, o acesso aos programas e às políticas de saúde da mulher e de planejamento reprodutivo, e às gestantes, nutrição adequada, atenção humanizada à gravidez, ao parto e ao puerpério. E o puerpério é justamente o resguardo, tá? E atendimento pré-natal, perinatal e pós-natal integral no âmbito do Sistema Único de Saúde. Ou seja, todas as mulheres, elas têm por direito, né, ao planejamento reprodutivo, ou seja, quando ela realmente planeja a sua gravidez, ela precisa fazer lá os seus acompanhamentos, né, o que a gente chama aí de pré-natal. Seria mais ou menos isso. E com relação à gestante, a questão dessa nutrição, né, elas têm ali orientações de como se alimentar, as medicações que devem ser utilizadas nesse período, né, para resguardar a saúde da gestante e dessa criança, porque esse direito é atribuído desde o ventre, enfim. No inciso 1º do artigo 8º, diz o seguinte: o atendimento pré-natal será realizado por profissionais da atenção primária. O que significa dizer isso? Essa atenção primária são aqueles médicos, clínicos médicos, né? Porque a gente sabe que todo médico, ele por formação, ele é médico e é clínico, depois que ele se especializa em uma determinada área da saúde, né? Um vai para pediatria, o outro para neuropediatria, assim sucessivamente. Mas aí, esse profissional que diz da atenção primária seria aí o clínico, ok? No inciso 2º, ainda do artigo 8º, diz o seguinte: os profissionais de saúde de referência da gestante garantirão, né, uma coisa futura, garantirão sua vinculação nos últimos trimestres da gestação ao estabelecimento em que será realizado o parto, garantindo o direito de opção da mulher. Ou seja, o que significa isso? Ela pode fazer o seu pré-natal num determinado posto de saúde, num determinado hospital, mas nos últimos 3 meses, né, o médico deve orientá-la, né, encaminhá-la para aquela instituição, né, ou aquele hospital ao qual ela terá o bebê, ou seja, será realizado o parto, tá bom? Dando continuidade aí. No inciso 3º, ainda do artigo 8º, diz o seguinte: os serviços de saúde onde o parto for realizado assegurarão às mulheres e aos seus filhos recém-nascidos alta hospitalar responsável e contrarreferência na atenção primária, bem como acesso a outros serviços e a grupos de apoio à amamentação, né? Então deve ser dado aí o atendimento correto a essas mulheres.
principalmente aí nesse período, né, com orientação, amamentação, que para muitas não é fácil, para mim não foi fácil, mas não convém o caso comentar. Enfim, o inciso 4 diz aqui: incumbe ao poder público proporcionar assistência psicológica a gestantes e à mãe no período pré e pós-natal, inclusive como forma de prevenir ou minorar as consequências do estado puerperal, que é justamente esse resguardo, tá? Então vamos lá. A gente sabe muito bem que muitas das vezes as mulheres, por um determinado motivo, né, de questões de cunho emocional, elas ficam com depressão pós-parto, né, aquela coisa toda de não aceitar muitas das vezes o bebê. Então, o Sistema Único de Saúde, eles se prontificam a cuidar dessa mãe, dessa gestante, nesse sentido psicológico, tá? Aí ele vai entrar em outro fator que também cabe aí a questão psicológica, que a gente vai citar agora. Então, vamos lá. No inciso 5º, tá? A assistência referida no inciso 4º deste artigo deverá ser prestada também a gestantes e mães que manifestem interesse em entregar seus filhos para adoção, bem como a gestantes e mães que se encontrarem em situação de privação de liberdade. Então, vamos lá, 2 itens aí importantes, né? Quando a mãe, a gestante no caso, tem aí o desejo de entregar o seu filho à adoção, ela vai ser acompanhada também por um especialista da área da psicologia, assim como ela for privada de sua liberdade, ou seja, ela é uma pessoa, ela é uma detenta, né, uma presa, vamos assim dizer, ela também vai receber todo esse apoio psicológico, até porque tem toda aquela questão, como eu falei, do pós-parto, que às vezes a pessoa nega aquela criança, né, e depois se arrepende, e aí quer de volta, e aí como é que fica esse processo? Então, esse acompanhamento psicológico, ele é realmente muito relevante para as gestantes, né, e para as mães. Agora, no inciso 6º, diz o seguinte: a gestante e a parturiente têm direito a um acompanhante, tá, de sua preferência durante o período pré-natal, do trabalho de parto e do pós-parto imediato. Então, a gestante, ela tem aí, né, a necessidade, ela pode ser acompanhada durante o parto e o pós-parto imediato também. Depois de passado isso, não mais. No inciso 7º, diz o seguinte: a gestante deverá receber orientação sobre aleitamento materno, alimentação complementar saudável e crescimento e desenvolvimento infantil, bem como sobre as formas de favorecer a criação de vínculos afetivos e de estimular o desenvolvimento integral da criança. Isso está incluído aí numa determinada lei, né, que é a 13.257. Gente, se as pessoas levassem isso a sério, né, a gente teria aí, vamos dizer assim, crianças mais saudáveis, né? Mas eu não queria nem essa correta expressão. Vamos lá, vamos ver se eu me faço entender. Muitas mães, muitas das vezes, velam, né, o problema do filho. Às vezes a criança nasce com algum tipo de problema, seja físico, seja mental, seja de ordem, né, do neurodesenvolvimento, como por exemplo autistas, né, dentre outros, e a mãe não enxerga, né, ela acha que o filho, né, vai ter o estalo, o tal do estalo que vai acontecer num dado momento e que infelizmente muitas das vezes a gente sabe que isso não acontece. Então, se essa linha de desenvolvimento fosse levada a sério, né, e as mães realmente percebessem que o filho que está fora dentro dessa linha de desenvolvimento, seja na fala, né, seja no próprio escutar, né, dentre outros fatores, do falar tardiamente, do desfraude,
do engatinhar, enfim, tem N fatores, né, da questão do olhar, que a gente pode identificar se uma criança realmente está dentro da linha de desenvolvimento ou não, seria tão importante, mas infelizmente essa não é ainda a nossa realidade, né? Para finalizar, eu vou para o inciso 8, onde diz que a gestante tem direito a acompanhamento saudável durante toda a gestação e a parto natural, que é o parto normal, tá? Cuidadoso, estabelecendo-se a aplicação de cesariana em outras intervenções cirúrgicas por motivos médicos. Então, aquela pessoa, né, aquela gestante que não consegue, por um determinado motivo, ter ali o seu parto normal, vai ser necessário uma aplicação aí de uma cesárea, tá? Eu vou parar por aqui e volto já já com um próximo vídeo, tá, gente? Desculpa, mas é grande, né? São muitas questões que a gente precisa pontuar aí, tá? Beijo e até já!